E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje desse empate entre LDU de Quito e Flamengo, 0 a 0 na altitude nessa última terça-feira, né? Um jogo que o Flamengo merecia a vitória, né? Porque foi melhor que a LDU, principalmente no primeiro tempo, teve mais a bola, tocou bem a bola, né? Mas não conseguia entrar na área e teve pouca chance de gol. Chances claras de gol foram duas para o Flamengo e uma para a LDU o jogo todo. Então eu acredito também, gente, que tem a dificuldade da altitude, né? De você buscar oxigênio e não conseguir. Então, assim, se o Flamengo que tava tocando bem a bola, mas tava tocando bem, mas não tinha pouca gente na área. Os cabos não conseguiam voltar, né? Com tanta. Como voltam num jogo normal. Porque é difícil, não é fácil. Né? O Flamengo tinha que pontuar lá no Equador para não se complicar na Libertadores. Né? Então, ainda bem que pontuou. Estamos vivos ainda no grupo. Não estamos na zona de classificação. Estamos com 4 pontos na terceira posição, né? Se acabasse hoje a Libertadores, o Flamengo iria para a Sul-Americana, mas ainda tem 3 rodadas, o Flamengo tem plenas condições de ganhar os 3 jogos, não podia perder, né? Contra o a LDU, né? Porque aí, o jogo mais provável de perder era esse, contra a LDU. E a gente perdeu em casa pro Central Córdoba. Então, meio que tá ok, vamos dizer assim, né? Pro Flamengo, o investimento que o Flamengo tem, não tá tão bom a pontuação, né? Nesse nível, nessa fase de grupos. Mas a gente tem uma vitória, um empate e uma derrota. Então estamos com 4 pontos e agora é fazer um segundo turno melhor de Libertadores para a gente conseguir a nossa classificação para as oitavas de final. Falar dos jogadores, gente, na minha opinião, os destaques, né? Então, assim, só para resumir: o Flamengo foi melhor que a LDU, merecia ter ganho o jogo, tá? Foi melhor. A estratégia da LDU era deixar a bola com o Flamengo e aproveitar o erro do Flamengo. Né? O Flamengo errou alguns passes, né? Porque tem a questão da. Tem alguns jogadores que estavam mal, estavam sentindo os efeitos da altitude, né? A questão da altitude, que a bola corre mais rápido, aquela coisa toda, né? Então, tem que ter mais precisão nos passes, mas a gente não pode crucificar os jogadores. Vamos lá. Rossi praticamente não trabalhou, fez nenhuma defesa assim perigosa, nada. O Wesley foi bem, apesar de errar alguns passes, passou uma bola por dentro, quase que saiu o gol da LDU, mas foi bem. Léo Ortiz foi muito bem também, apesar de errar alguns lançamentos, alguns passes assim, lançamentos, né? Foi bem. Danilo, que entrou no lugar do Léo Pereira, que foi poupado do jogo, foi bem também, errou alguns passes, mas faz parte, foi bem também. Ayrton Lucas se destacou bem, né? Eu tava com uma preocupação com ele, mas foi bem no jogo também. Pulgar, pra mim, o melhor em campo, tá? Apesar de ter errado alguns passos, mas quase todos os jogadores erraram, mas foi bem, pra mim foi o melhor em campo. Everton Araújo, também tinha uma preocupação com ele, porque ele não vinha jogando bem. Fez um bom jogo, deu dinâmica no meio de campo do Flamengo. Gerson, eu acho que foi um dos piores em campo, se não o pior, muito mal. Não sei se sentiu, deve ter sentido os efeitos da altitude, porque o Gerson jogar tão mal daquele jeito não é normal, não. A Arrascaeta também não fez um jogo bom, fez um jogo abaixo, um jogo ruim, foi mal o Arrascaeta. Plata tinha sentido, né, no jogo, né? É, sentiu dores no joelho, né? Então nem foi pro jogo, ficou assistindo o jogo do camarote. Entrou no lugar dele Juninho, né? Juninho se enrolou com a bola, não foi bem, Juninho. E Bruno Henrique também foi mal. Não, pouco criou, pouco tocou na bola, foi mal. Vamos falar de quem entrou. Pedro, pouco tocou na bola, né? Pouco fez, quer dizer, tocou na bola, mas pouco fez, né? Levou perigo ao gol da LDU. Cebolinha entrou tendo algumas boas oportunidades, assim, indo pra cima, botando uma velocidade, tava com tanque cheio, né? Muito gás. Luiz Araújo também teve uma chance claríssima de fazer o gol, mas acabou chutando por cima do gol. Mas limpou 2 jogadores da LDU, entrou bem o Luiz Araújo. Ele e Cebolinha entrando bem. E o Varela pouco tocou na bola, não dá pra avaliar o lateral uruguaio, né? Pouco tocou na bola. Então no finalzinho, quando a Ayrton Lucas já tava sem gás, esgotado, ele entrou no lugar dele improvisado. Gente, é isso. O Flamengo agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo embarcou ontem, 10 horas da noite, para sair do Equador. Chegou hoje 6 horas, 6 e meia no Rio de Janeiro.
tá? E agora volta a treinar na quinta-feira. Os jogadores hoje vão estar de folga, né? Vão ter um descanso. Quinta-feira o Flamengo se reapresenta para pensar no Corinthians, jogo de domingo. Flamengo e Corinthians no Maracanã pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Tá bom? É isso, gente. Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhem aí o vídeo, comentem o que vocês acharam do jogo. A gente ganhou 1 ponto ou perdeu 2? Porque a LDU é um time limitado. O que é que vocês acham? Falem aí no vídeo, por favor. Valeu, até a próxima.